Olá e bem-vindos. A inteligência artificial está, sem dúvida, a transformar o nosso mundo. Mas isto levanta uma questão fundamental. Aliás, como é que podemos confiar nela? Como é que temos a certeza de que a informação que recebemos não é, vá lá, uma invenção muito bem escrita, mas sim a verdade? Uma verdade que possamos verificar. Ora bem, imaginem isto por um momento. E se cada vez que uma inteligência artificial nos desse uma resposta, essa resposta viesse com um recibo? Mas atenção, não estamos a falar de um recibo de papel, claro. Seria uma prova digital, impossível de falsificar, que nos mostraria a origem exata de cada palavra. Parece ficção científica, não é? Pois, já não é. E é precisamente essa a base da tecnologia que vamos analisar hoje. Acontece que as melhores tecnologias raramente nascem em laboratórios, a partir de teorias abstratas. Pelo contrário, nascem de problemas bem reais, de desafios práticos, que precisam de uma solução para ontem. E a história do CIRAC, que é o sistema de que falamos, começa exatamente assim. Esta história começa, na verdade, com dois desafios que parecem completamente diferentes. De um lado, temos o setor industrial. Pensem nisto. Como é que se captura décadas de experiência de um especialista que está prestes a reformar-se para que todo aquele conhecimento não se perca para sempre? E do outro lado, o setor náutico. Como é que se dá uma tripulação, no meio do mar, sem internet, acesso imediato a centenas de manuais técnicos super complexos? Parecem problemas distintos, certo? Mas, na verdade, eram duas necessidades que apontavam para uma única solução. E foi dessa visão que nasceu o CIRAC, uma forma completamente nova de gerir e, mais importante, de confiar no conhecimento digital. Ok, então o que é isto do CIRAG? Essencialmente, é um sistema do tipo RAG, ou seja, Retrieval Augmented Generation. Nome complicado, eu sei, mas a ideia é simples. Em vez da IA inventar respostas do nada, ela funciona mais como um investigador super eficiente. Ela encontra a informação em fontes que nós lhe damos, fontes fidedignas, e só depois constrói a resposta. E foi desenhada a pensar naqueles documentos mesmo críticos, sabem? Procedimentos de empresa, regulamentos, tudo o que precisa de uma precisão e transparência absolutas. Mas para percebermos como é que isto funciona na prática, temos de olhar para o coração do sistema, para a sua fundação. Vamos então espreitar o que eles chamam de CIRAG Core. A melhor forma de pensar no Core não é como uma peça de software. É mais como a certidão de nascimento digital do sistema. É o que lhe dá uma identidade que é absolutamente única e inviolável. E o mais importante, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode verificar essa identidade para ter a certeza de que o sistema é genuíno. E o processo para criar esta identidade é, francamente, fascinante. Funciona assim. No seu primeiríssimo arranque, o sistema faz uma espécie de autoanálise. Olha para o seu próprio hardware e software e cria uma impressão digital única. Depois, pega nessa impressão digital e ancora-a numa blockchain, o que a torna permanente e imutável. E, por fim, gera uma identidade PGP, que na prática é uma assinatura digital super segura para assinar tudo o que produz. É como ter um notário digital a trabalhar dentro da própria máquina. Ok, isto tudo soa muito bem, mas há uma pergunta que está no ar, não é? E o maior medo que toda a gente tem com a IA, as famosas alucinações, aqueles momentos em que a IA simplesmente inventa factos. Como é que o CIRAG resolve isso? Bem, a resposta está precisamente no tal motor RAG. Primeiro ponto, e este é fundamental. O sistema nunca, mas nunca dá uma resposta sem citar a fonte original. O documento, a página, tudo. Segundo, ele é inteligente o suficiente para cruzar informações de documentos diferentes. Por exemplo, pode ligar uma regra interna da empresa a uma norma de segurança internacional. E o mais incrível, faz tudo isto completamente offline. E ainda consegue perceber uma pergunta numa língua e encontrar a resposta num manual que está escrito noutra. É impressionante. Portanto, vamos recapitular. Se o Core é aquela base de confiança sólida e imutável, o que está à volta dele foi desenhado para ser exatamente o oposto, flexível, adaptável, sempre a evoluir. E é aqui que entra a segunda parte da arquitetura, o ecossistema CIRAG. A lógica por trás disto é, na verdade, muito simples e elegante. A confiança vem do core, que é fixo, não muda. A inovação e a capacidade de adaptação vêm do ecossistema, que pode crescer e evoluir constantemente, mas sem nunca comprometer a integridade daquela base de confiança. E um bom exemplo desta flexibilidade é a escolha dos modelos de linguagem, os chamados LLMs. Isto é uma vantagem enorme. É possível, por exemplo, usar um modelo local que corre na própria máquina, garantindo privacidade e segurança máximas, perfeito para dados sensíveis. Ou então pode-se optar por ligar o sistema aos modelos online mais avançados que existem, para ter um poder de processamento brutal. A escolha fica do lado de quem usa, dependendo da necessidade. Isto dá um nível de controle que, francamente, não se vê por aí. E esta tabela resume isto tudo de uma forma perfeita. De um lado, o Core.
Pensem nele como o registro de sistema verificado. É estável, imutável e o seu único trabalho é garantir a fiabilidade. Do outro lado, o ecossistema, a oficina flexível. Está sempre a evoluir, sempre a adaptar-se para adicionar novas capacidades. Basicamente, um garante a verdade, o outro garante o futuro. Ora, com uma arquitetura destas, as possibilidades de expansão são, bem, quase infinitas. Então, o que é que podemos esperar para o futuro desta plataforma? E a verdade é que o ecossistema já está a crescer a todo vapor. Já se está a trabalhar em módulos que, por exemplo, analisam imagens para verificar se uma instalação física está a cumprir as normas, ou módulos de engenharia que fazem cálculos complexos baseando-se diretamente nos manuais técnicos. E mais, estão a ser criados conectores específicos para setores onde errar não é uma opção. Falamos de finanças, saúde, energia, áreas críticas. Porque, no fundo, o objetivo final é este mesmo. É pegar naquelas montanhas de manuais, leis, regulamentos e transformá-las em algo que seja realmente útil, em conhecimento que pode ser usado no momento, aqui e agora, com certeza absoluta de que está correto e que é verificável. E tudo isto deixa-nos com uma reflexão final, uma ideia poderosa. Vivemos num mundo onde as regras e a conformidade são, muitas vezes, uma questão de interpretação. Mas o que é que muda quando essa conformidade deixa de ser uma opinião e passa a poder ser provada matematicamente? Não com um parecer, mas com um certificado criptográfico e uma referência exata à fonte. No fundo, a pergunta é: o que significa quando a confiança se torna computacional?